irmãos, quero agradecer a presença de cada um diante desse vídeo, assistindo esse vídeo. E queremos, antes de mais nada, orar. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, te louvamos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Pedimos a tua mão sobre agora o estudo da tua palavra. Que possamos, ó Deus, entendê-la, que ela fale aos nossos corações, fale ao meu coração e ao coração de cada um que está ouvindo, e que o Senhor Jesus seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Abençoa, Pai, a tua igreja reunida ao redor desse vídeo, que não seja o vídeo, mas seja ao redor da tua palavra, para que possamos aprender mais de ti, amar-te mais, e assim louvemos o teu santo nome e te adoremos, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, o Deus eterno, aquele que era, que é e o será para todos sempre. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, obrigado pela tua igreja. Fica conosco agora, fica também com os demais cultos da igreja, que possamos voltar e te louvar, te adorar e aprender mais de ti. Fica com aqueles que estão ainda enfermos. Pedimos que o teu Santo Espírito possa consolar, confortar e, ó Pai, as mais duras dores que essa doença traz possam ser, o Senhor possa nos livrar dela e sejamos, ó Pai, pessoas que não amaldiçoam mas sejamos ao contrário, sejamos gratos a Ti, porque mesmo em meio ao dissabor, em meio às tribulações, o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado. Te louvamos, te rendemos graça e pedimos a Tua orientação agora no estudo da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Na semana passada nós vimos o segundo aspecto do castigo de Deus para com o homem. Deus coloca as marcas de seu desagrado com Adão em 3 aspectos. Nós vimos o primeiro aspecto 2 semanas atrás, seu lugar de residência, a terra, foi amaldiçoada. Vimos, em segundo lugar, que as tarefas e o prazer do homem se tornaram amargos para ele. Ou seja, a dureza de trabalhar, mas no meio dessa dureza toda, nós vemos a misericórdia de Deus misturada e vemos que Deus amenizou isso. Poderia ter dito simplesmente, olha, a terra vai produzir só cardos e abrolhos, tá? Não vai produzir nada mais, mas não. Ele diz, olha, se você trabalhar, se você suar o seu rosto, você vai ter alimento. E vimos que o homem não passa fome. Aquele que trabalha não passa fome. Por quê? Promessa de Deus. E hoje eu queria ver o terceiro aspecto a respeito do castigo, ou a marca, que Deus colocou no castigo do homem. A sua vida também será curta. Considerando quão repletos de problemas serão os seus dias, é em seu favor que estes serão poucos. Quando nós estudamos essa parte de Gênesis 3, nós descobrimos que a morte foi uma bênção para o homem. Como o irmão pode dizer que morrer é uma bênção para o homem? Veja, considerando quão repletos de problemas são os dias do homem, é em seu favor que esses serão poucos.
O homem pecou. E Paulo fala que ele carrega o corpo dessa morte. Essa palavra, o corpo dessa morte, é muito interessante porque no tempo de Roma, se você matasse alguém, assassinasse alguém, você poderia ser condenado a vários tipos de morte. Mas uma que era muito dolorida e que eu creio que era um negócio muito sério de ser cumprido, né? De ser aplicado, que era muito doloroso, era o corpo dessa morte. Conta a história que se eu matasse alguém, esse corpo era amarrado ao meu corpo. Amarrado ao meu corpo. Até que eu morresse. O que ia acontecer? Esse corpo ia começar a apodrecer. E isso ia passar para mim. E eu tinha que carregar esse defunto para todo lugar que eu fosse. Por quê? É o corpo da morte. É isso que Paulo está dizendo. E aqui nós podemos ver o seguinte. Por que é um favor que Deus nos deu esses dias curtos? Porque nós carregamos o corpo da morte. Quando que nós morremos? Quando nascemos. Nós começamos a morrer quando nascemos. Cada dia que passa, nós estamos morrendo. Estamos crescendo, mas estamos perdendo aquilo que nós tínhamos. A ação do pecado em nossas vidas, a cada dia, vai nos matando. Veja, a sua vida também será curta. Considerando quão repletos de problemas serão os seus dias, é em seu favor que estes serão curtos ou serão poucos. Ainda assim, a morte, sendo terrível por natureza, o homem realmente não foi feito para morrer. Ela sendo terrível por natureza, mesmo que a vida seja desagradável, mesmo que seja uma vida desagradável, tornará a terra, morrerá. O teu corpo, essa parte que foi tomada da terra, a terra tornará. Por quê? Porquanto és pó. Vimos isso com muito detalhe quando nós estudamos no capítulo 2 a formação do homem. Nós vimos que o homem foi feito do pó da terra, ou seja, os elementos que compõem o corpo humano são os elementos que compõem a terra. Vimos que Deus fez o homem terreno e ele vai voltar ao pó da terra. Ele vai se tornar novamente pó. Por quê? Porque ele veio da terra e é pó. Não tem como não acontecer isso. Isso aponta ou para a primeira origem do seu corpo. Os primórdios. Ele foi feito do pó. Na verdade, ele foi feito pó. E ainda o era. Está falando com Adão. Olha, você foi feito do pó e ainda é pó. Pode parecer que não, mas tu é pó. Pó por quê? Porque os elementos que o seu corpo foi feito é do pó. De modo que somente era necessário cancelar a concessão de imortalidade. Quando Deus fez o homem sem pecado, perfeito, ele era imortal. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar
essa morrerá. Até aquele dia fatídico, onde Eva trouxe para Adão o fruto e ele comeu, ela comeu, pecou e deu ao seu marido. E ele fez o quê? Comeu. Nesse dia, foi cancelada a concessão da imortalidade. Somente era necessário cancelar a concessão da imortalidade e retirar o poder que foi oferecido para apoiá-la. E então, ele retornaria naturalmente ao pó. Hoje em dia, são gastos bilhões, eu acho que até trilhões, nas moedas mais variadas do mundo, né? Ou uma exorbitância de dinheiro. Por quê? Porque o homem não quer morrer. Cria-se produtos para que o homem não tenha rugas, não aparente a idade que tem. Cria-se vitaminas, procuram-se fazer remédios para que o homem não sinta no corpo o peso da idade. Por quê? Porque a idade chegando, fatalmente chega a morte. E isso é algo que não adianta esconder ou não pensar. Pode-se não pensar, mas ninguém vai ser pego de surpresa, porque você pode não pensar diariamente, pode não meditar nisso, mas todo mundo sabe que conforme os dias vão passando, a morte vai chegando. E por que isso? Por causa do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. E está falando da morte espiritual, que separação de Deus. Morte é separação. E a separação da alma e do corpo é que traz a morte do corpo. Nós estamos iludidos achando que o que nos mata são doenças, o que nos matam são acidentes, o que nos matam são algum remédio que se toma errado, ou um veneno que se toma. O que nos mata é o pecado. A ordenança de Deus foi bem clara. No dia em que dele comeres, morrendo, morrerás. Morrendo, morrerás. Certamente morrereis. Morrereis só espiritualmente? Não, fisicamente. Fisicamente. Agora, quem fez essa lei, quem deu essa lei, foi Deus. Agora você pode achar que Deus, ao falar isso, ele estava sendo cruel e ruim. Não. Pelo contrário. Quando ele disse isso ao homem, ele fez um alerta de que isso seria mal de uma maneira, mas seria bom de outra maneira. Imagina alguém com câncer, com dores terríveis por causa de um câncer, ou mesmo a velhice chegando. Eu vou aqui um testemunho da minha mãe. A minha mãe chegou num ponto que o organismo dela não fazia mais a digestão. Agora imagina ela vivendo eternamente dessa maneira. O corpo
precisava descansar. O corpo precisava encontrar descanso. E o descanso do corpo, nessa situação, se encontra na morte. Se encontra em morrer. Agora, imagina você com dores terríveis por causa de uma doença que o pecado traz e você não poder morrer. Isso é muito interessante porque se a gente observar Apocalipse, diz que o sofrimento daquelas pessoas na tribulação vai ser tão grande que ela vai chegar para as pedras e cai sobre nós. Livra-nos da presença de Deus, pedindo a morte para si próprio, tamanha a dor que eles estão sentindo. A morte é misericórdia de Deus. Deus, quando colocou que o homem morreria ao pecar, ele estava aplicando uma penalidade. Mas, novamente, nós vemos o seu castigo, ou o seu juízo, mesclado de misericórdia. Veja, o homem retornaria naturalmente ao pó. Por quê? Porque foi cancelada a concessão de imortalidade. Ou a atual corrupção e degeneração da sua mente. És pó, isso é, a sua preciosa alma agora está perdida e enterrada no pó do corpo e na lama da carne. E podemos ir até mais além disso. Paulo diz que esse corpo é que nos limita a conhecer na plenitude de Deus. Por isso, quando estivermos em espírito, quando não estivermos mais nesse corpo, não há segredo para nós. Não haverá. Tudo vai ser revelado. Veja, és pó, isso é, a tua preciosa alma agora está perdida e enterrada no pó do corpo e na lama da carne. Ela foi criada espiritual e celestial, mas tornou-se carnal e terrena. Dessa maneira, o seu destino é lido. Em pó te tornarás. Em pó te tornarás. Seu corpo será abandonado pela sua alma e se tornará um monte de pó. Então, quando que acontece a morte? Quando a alma deixa o corpo. Por isso nós vemos milagres tremendos aí. Tem pessoas que, como aquela moça que a gente está orando, né? que se atirou do 7º andar. 7º andar. 21 metros de altura. E não morreu. Conheço outras pessoas que se atiraram de pontes e não morreram. Pessoas que sofreram acidentes gravíssimos, perderam. O médico diz, eu não sei como ela está viva, mas está viva. Por quê? Porque a morte é o abandono do corpo pela alma. Agora, quem faz isso? É o médico? É o pastor? É o profeta? Não, é Deus. Deus é quem tira a alma. Quer uma prova disso? Aquele homem rico que disse, olha minha alma, agora descansa, está rico, tem tudo, descansa.
louco? Não sabe que essa noite te pedirão a sua alma? Quem que é isso? Deus dizendo, olha, chegou o momento dele morrer. Mas não é esse o assunto aqui. O assunto aqui está dentro disso também. Cabe esse tipo de colocação, mas está falando do corpo. O que está falando? A brevidade da vida do homem devido ao pecado. Veja, ele foi criado, ela foi criada espiritual e celestial, mas tornou-se carnal e terrena. Desta maneira, o seu destino é lido. Em pó te tornarás. Quem? O corpo. Seu corpo será abandonado pela alma e se tornará um monte de pó. E então, ele será colocado no sepulcro, na sepultura, o lugar adequado para ele, e se misturará com o pó da terra, o próprio pó. Veja o que diz Salmo 104, verso 29. Que o salmista está falando que é Deus que dá vida. Vamos começar a ler no verso 27. Depois até o 29, até o 30. Diz assim: todos esperam de ti. Está falando que é Deus que supre as necessidades do homem. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam para onde? Ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Veja, se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Quem que corta a respiração? Deus. Terra a terra, pó ao pó. É isso que acontece. Então o homem vai morrer, vai voltar para o pó. Então podemos observar o seguinte aqui, que o homem é uma criatura inferior e frágil, como o pó. O menor grão de pó da balança, leve como o pó, mais leve que a futilidade. É frágil como o pó e sem nenhuma consistência. É assim que o homem é. Agora, a nossa força não é a força das pedras. Aquele que nos fez considera isso e lembra-se de que somos pó. 103,14 diz assim. Aqui, nesse 103,14, nós vamos começar a ler do 11. Aqui ele está falando, ele está citando também, Isaías, mas ele está falando que nos conhece bem e está falando que se compadece de nós mais do que as nossas mães. Veja o que ele diz. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que nós praticamos está tão distante de nós como o Ocidente é do Oriente. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura. E somos o quê? Somos pó. Não há quem nos conheça melhor do que Deus. Sabe da nossa fragilidade, sabe do quão pequenos somos,
né? Ele conhece a nossa força, e a nossa força não é como de pedras, porque somos pó. Aquele que nos fez considera isso e lembra-se de que somos pó. O homem é, na verdade, o princípio do pó, como diz Provérbios 8:26, mas ainda é pó. Também que ele é uma criatura mortal e que se apressa em direção ao túmulo. Novamente estou dizendo, assim que nós nascemos, nós começamos a morrer. A ação do pecado em nossas vidas é algo que acontece dia a dia. Dia a dia. E esse dia a dia está nos levando à morte. Por isso, uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Outros morrem. Não há hora para morrer, porque depende da ação do pecado na vida dele. Uns morrem bem velhinhos, 120 anos. Outros morrem com 900, mas morrem. O pó pode erguer-se durante algum tempo em uma pequena nuvem e poderá parecer considerável enquanto é sustentado pelo vento que o ergueu. Mas, quando esta força se acaba, ele cai novamente e retorna à terra da qual se ergueu. Assim é o homem. Se nós estamos vivos, é porque existe uma força que nos faz viver. E essa força vem de Deus. Acabamos de ler. Olha, se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Assim é o homem. Ou seja, levanta pela força do vento, né? Uma figura, e cai e volta para a terra de novo. Assim é o homem. Ou seja, ele se levanta porque Deus o faz, né? Olha, veja o que ele diz no verso 30 desse capítulo do Salmo 104. Envias o teu Espírito, eles são criados. Eles são os homens. Não nasce criança que não seja a vontade de Deus. Não nasce. Um grande homem é apenas uma grande massa de pó e deve retornar novamente à terra. Pode parecer triste para você a morte, mas não é. A morte é bênção de Deus. Quando nós estudamos a respeito daquele rei, eu acho que é Acabe, se eu não me engano, Acaz, não me lembro agora o nome dele, mas que ele pediu a Deus, implorou a Deus para que Deus desse mais tempo de vida para ele, e Deus deu mais 15 anos de vida. Ele viu todo o sofrimento que Deus ia poupá-lo de ver. Ele viu seus filhos abandonando o Senhor, fazendo coisas erradas, fazendo aquilo que não deveriam fazer. Deus ia livrar ele disso. Deus ia livrar de ver tudo isso. Muitas vezes nós achamos que a morte é ruim, mas talvez a morte vai nos livrar de problemas maiores, de sofrimento maior. Agora, aquele que tem Cristo precisa temer a morte. Por quê? Vai estar com o seu Salvador. Vai estar na glória eternamente. Parece ser um discurso triste isso, mas não, é o contrário. É um discurso alegre. Alegre por quê? Claro, minha mãe faleceu, eu senti. Meu pai faleceu, eu senti. Meus amigos que morreram, eu senti. Meus parentes que morreram, eu senti. Mas é misericórdia de Deus. Por quê? Porque a nossa visão enxerga até certo ponto. Deus enxerga tudo. Por isso precisamos confiar nele.
também, veja, que o pecado trouxe a morte ao mundo. Romanos 5,12, Paulo falando aos Romanos, ele diz assim, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Adão pecou inicialmente? Sim, mas todos pecaram. Todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Diz Paulo aos Romanos. Deus confiou a Adão uma faísca de imortalidade. Quando Deus criou Adão, ele criou ele imortal. Para não morrer. O corpo dele era imortal. Não ia ter problema, ele ia viver eternamente com aquele corpo. Que ele, por meio da sua paciente perseverança no caminho do bem, poderia ter expandido e convertido em uma chama eterna. Essa faísca de imortalidade. Mas, totalmente, ele a apagou. Pelo pecado voluntário. E agora, a morte é o salário do pecado. E o pecado é o aguilhão da morte. Simples assim. Quando Deus fez o homem, ele deu uma faísca de imortalidade. Mas o homem não quis. Escolheu o pecado e agora a morte é o salário do pecado. Então terminamos aqui o terceiro aspecto a respeito do castigo de Deus, né? O desagrado com Adão, a marca do desagrado de Deus com Adão. Primeiro foi a sua residência foi amaldiçoada. Segundo, as tarefas e os prazeres do homem se tornaram amargos para ele. E agora nós vemos a sua vida também será curta. Continuando agora o estudo, nós não podemos escapar dessa sentença. Ou seja, o que Deus colocou sobre o homem. Esses três aspectos nós vimos. E nós não podemos escapar da sentença que Deus deu para o homem. Principalmente da morte, que foi infligida sobre os nossos pais, os nossos primeiros pais. Com a qual, até hoje, estamos todos tão intimamente envolvidos. A terra amaldiçoada, a fadiga, a dor e o sofrimento que temos e a vida curta, a morte que chegou. E que sentimos de uma maneira tão forte, até que tenhamos considerado duas coisas. E a primeira é a seguinte: quão adequadamente as tristes consequências do pecado sobre a alma de Adão e a sua raça pecadora foram representadas e calculadas por essa sentença. E talvez houvesse nela mais objetivos do que nos damos conta. Embora somente seja mencionada a desgraça que afetava o corpo, este era um padrão de desgraça espiritual, a maldição que cai sobre a alma. Veja, parece que a desgraça era só sobre o corpo. Você vai sofrer, vai ter fadiga, mas essa desgraça, essa maldição, a maldição que foi dada sobre a terra, que cai sobre a alma também. Qual maldição? O inferno. Nós falamos lá atrás. Quando você não aceita, ou conforme vai passando o tempo e você não aceita o castigo que Deus lhe deu,
deu ao homem e à mulher, os pecados vão multiplicando as dores na vida do ser humano. Quando nós não reconhecemos que o que o trabalho é um castigo, mas é uma bênção de Deus ao mesmo tempo. É uma bênção de Deus ao mesmo tempo. Que existe o juízo, mas mesclado com esse juízo existe a misericórdia de Deus. E vamos reclamando, lamentando e tudo mais. Maior vai ficando a nossa dor e maior vai ficando o castigo que temos que enfrentar. A maldição de esterilidade que caiu sobre a terra e a sua produção de espinhos e cardos são uma representação adequada da esterilidade de uma alma corrupta e pecaminosa, que deveria ser boa, mas que dá frutos maus. Ela está toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtiga. Portanto, é praticamente uma maldição. Veja o que diz Hebreus quando ele fala disso. Ele faz essa analogia em Hebreus 6, capítulo 6, verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Os espinhos e abrolhos são uma lembrança direta de Gênesis 3, 17 e 18, onde a maldição sobre a terra tomaria esta forma e a labuta do homem seria exigida para dominá-los e cultivar a terra. Conforme sabem todos os agricultores, uma colheita de ervas más só serve para ser queimada. A maldição da esterilidade da terra, que caiu sobre a terra, e a sua produção de espinhos são uma representação adequada da esterilidade de uma alma corrupta e pecaminosa, que deveria ser boa, mas que dá frutos maus. E quem dá frutos maus? Porque não pertence ao Senhor. Também, o trabalho árduo e o suor traduzem a dificuldade sobre a qual, por causa da fraqueza da carne, o homem trabalha a serviço de Deus e da sua obra para fazer o que Deus quer, para ter fruto. Realmente é um trabalho árduo e que traz fadiga. Nós vamos ter assembleia. Hoje à noite. O que você vai escolher? O que você vai escolher? Você vai escolher ficar sentado no banco, sem fazer nada? Quem trabalha também não coma. Ou você vai enfrentar esse trabalho árduo e fatigante, que é a obra do Senhor. Suor do rosto. Está pensando que é fácil o trabalho da obra? Se você queria trabalho fácil, nem entrasse na obra. Agora, seguir a Cristo, fazer a obra de Cristo, é dolorido. E Paulo diz isso, diz assim: todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Se você quiser espelhar a Cristo, viver para Cristo, você vai ser perseguido. Se você não está sendo perseguido, é porque você não está vivendo piedosamente. Coloca isso na sua cabeça. Por quê? Porque o diabo não quer. O diabo quer pessoas sentadas no banco sem fazer nada. Ah, mas fulano... Não existe desculpa.
Se você tem um dom dado por Deus e não usa, esse dom é tirado. E aí a pergunta é a seguinte: se você não tem, se o seu dom é tirado, o que você vai apresentar no dia do tribunal de Cristo? Que coroa você vai apresentar para Cristo? Ou você vai passar a vergonha de não ter nada? Veja, o trabalho é árduo. O trabalho faz suar. É assim que é o trabalho, assim que é a obra. Quantos irmãos estão lá no meio da selva, passando por coisas horríveis? Quando eu era mais jovem, que o Paulo Carrenho estava na igreja, então a gente ia fazer visita, ele me convidava sempre para ir fazer visita com ele, e muitas vezes em determinadas casas ele começava a contar as experiências dele lá no meio da mata. Você não tem ideia do que passa um missionário lá. Como ele é alvo do inimigo, de homens. Agora, é muito fácil. Eu sento lá na igreja, assisto o culto, vou embora para minha casa, como diz os católicos, já fiz a minha parte, já cumpri a minha obrigação. A obrigação do crente não acaba. Mas se produz espinhos e abrolhos. E é interessante que espinhos e abrolhos aqui é natural. Quando eu não estou fazendo nada, algo está sendo feito. O homem, se não trabalhar a terra, vai nascer porcaria. Por quê? O que não presta. Então, se eu não estou trabalhando, o que não presta está nascendo. Se eu não estou fazendo a minha parte como agricultor, está nascendo coisas ruins. Também, o fato de que o seu alimento lhe seja amargo traduz a necessidade que a alma tem do consolo, do favor de Deus, que é vida e o pão da vida. O fato de que o seu alimento lhe seja amargo traduz a necessidade que a alma tem de consolo, de favor, do favor de Deus, que é vida e o pão da vida. Veja, o Senhor, Jesus, não diz que vai tirar o jugo das suas costas, mas ele diz que vai colocar o dele. O jugo é para fazer com que dois animais trabalhem juntos sem penalizar, sem um ficar mais penalizado que o outro. E quando nós andamos do lado do Senhor, Ele divide conosco. O consolo dele está conosco. Não diz que você não vai ter problema, mas Ele diz que o consolo dele e o favor dele está conosco. Se não fosse o Senhor, a alma, como o corpo, iria ao pó deste mundo. O corpo para o pó e a alma para o inferno. Esta seria a tua tendência. Morte eterna. Morte eterna sem e acabar o ser humano. O corpo retorna ao pó, porque tem uma mancha terrena. O pecado. O pecado é terreno. O pecado não é dos céus. O pecado é terreno. Veja, também
como nós vimos lá em primeiro lugar, quão adequada e tristes consequências do pecado sobre a alma de Adão e a sua raça pecadora foram representadas e calculadas por essa sentença. Agora, a compensação que o nosso Senhor Jesus fez por meio de sua morte e de seus sofrimentos respondeu de um modo admirável a sentença aqui proferida contra os nossos pais. As dores do parto surgiram com o pecado. Que dores do parto são essas? Veja o que diz Isaías. Isaías 53. (53, 11). Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E as dores da morte que o retinham são chamadas de Odinai em Atos 2, (2, 24), a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Aqui, a palavra Odinai quer dizer as dores de uma mulher no parto. Veja, primeiro foi o penoso trabalho da sua alma. Todo o sofrimento que Cristo passou, toda aquela dor, é como a dor de uma mãe que está para dar o filho, ter o filho, para dar a luz. Aquela agonia, aquela dor. No Getsemane ele chorou sangue. Ele olhava e dizia: olha, vocês não puderam ficar comigo um tempinho. Não puderam ficar acordado um pouco de tempo. Veja a agonia que ele passou. Mas toda essa agonia, porque ele estava carregando os nossos pecados. Também, então, primeiro, as dores do parto surgiram com o pecado. Ou seja, por causa do pecado, Cristo precisou sofrer as dores do parto. Que dor do parto? Aquela agonia para uma nova nação. Uma nova criação. Ele precisou pagar aquelas dores, aquilo que era nosso, com as dores do parto. A mulher está pagando por causa do pecado dela. A dor que ela sente é por causa do pecado. A intensidade da dor que ela sente no parto é por causa do pecado. E Deus, em Cristo, ou Cristo, sentiu as mesmas dores por causa do pecado do ser humano. A submissão surgiu com o pecado. Que submissão? Da mulher. Cristo nasceu sujeito à lei. Gálatas 4:4. E aqui nós vemos o seguinte: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo estava debaixo da lei, nascido sobre a lei. No grego, o artigo não existe. Sob a lei, sob lei. O que chama atenção para a lei em geral. A lei, embora no contexto ela não possa ser divorciada da lei mosaica, porque Jesus nasceu num ambiente judaico.
A intenção do argumento do apóstolo é que Jesus veio para o mesmo ambiente que aqueles que estavam achando impossível serem justificados sob a lei. Por isso, ele precisou vir, para acabar com essa submissão. Para acabar com essa submissão que tinha do pecado. Ele se fez pecado, ou ele se submeteu à lei para que nós estivéssemos livres da submissão do pecado. A maldição surgiu com o pecado. Cristo se fez maldição por nós e sofreu uma morte maldita. Gálatas 3:13. Veja o que diz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ele se fez maldição por nós e sofreu uma morte maldita. Os espinhos surgiram com o pecado. E é interessante, porque esses mesmos espinhos que machucam o homem quando ele vai lavrar a terra, foram os mesmos espinhos que machucaram a fronte, a cabeça do nosso Salvador. Ele foi coroado com espinhos por nós. O suor surgiu com o pecado. Por nós, ele suou grandes gotas de sangue. A tristeza surgiu com o pecado. Ele foi um homem de tristeza. A sua alma, na sua agonia, estava extremamente entristecida. A morte surgiu com o pecado. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Assim, o curativo é tão grande quanto a ferida. Bendito seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais me impressiona nesse texto é ver o juízo de Deus mesclado com essa misericórdia. E hoje nós temos o privilégio de estudar, de compreender que aquela mensagem passada para o homem, lá em Gênesis 3, quando Deus estava dando o castigo para ele, ou o juízo que ele merecia por causa do pecado, prefigurava tudo aquilo que Cristo ia fazer por nós na cruz do Calvário. Com certeza o homem sabia disso também, porque o homem aprendera de Deus as verdades. O homem tinha vindo de um contexto onde não o seu corpo humano não o limitava a conhecer as grandezas de Deus. Adão conheceu a Deus em toda a sua plenitude. Conhecendo as grandezas que existem em Deus, as grandezas que Deus demonstrou para ele, Adão conheceu na sua plenitude porque ele não tinha pecado. Quando Deus falava para ele, Adão entendia sem problemas. Não é como nós hoje, que temos a interferência do pecado e não usamos, como diz os cientistas, usamos a capacidade total de nosso cérebro. Por quê? Por causa do pecado. Adão não tinha isso. E isso está provado quando ele deu nome aos animais. Quando ele reconheceu quem era Eva, corpo do meu corpo, osso do meu osso, carne da minha carne, tu és varoa. Adão tinha entendimento. E tudo isso que nós acabamos de ver a respeito do nosso Salvador, Adão compreendia. Que o Senhor possa falar ao seu coração, através desses textos, que Ele possa
agir no seu coração através desses textos. E você possa crescer no conhecimento de Deus, a sua fé seja cada vez mais firmada nele, reconhecendo quem ele é, reconhecendo a sua bondade, o seu amor, reconhecendo que mesmo nós sendo míseros pecadores, ele nos ama, nos busca. É impressionante, é fora do comum. Nossa cabeça, tão limitada, não consegue entender aquilo que Deus é. Mas obrigado, nós louvamos a Deus, agradecemos Ele, porque quando estudamos a sua palavra, o Espírito nos revela as verdades de Deus. Agradeço a sua audiência, se assim posso dizer, por você estar ouvindo o vídeo, que Deus possa firmar no seu coração as palavras que nós acabamos de ouvir. Precisamos de Deus agindo em nossas vidas para que sejamos fortalecidos, para não cairmos em tentação. Que o Senhor nos fortaleça, nos guie e nos dirija. Novamente agradeço pela sua presença diante desse vídeo. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelas verdades que acabamos de ler, pelas verdades que acabamos de ouvir e pedir ao Pai que o teu Santo Espírito possa gravar indiluvivelmente em nossos corações essas verdades, para não pecarmos contra ti, para desejarmos andar mais perto de ti, fazer a tua vontade, sabendo que o Senhor nos protege, o Senhor nos guia e o Senhor nos abençoa por Cristo Jesus. Fica conosco nesse dia, fica com a assembleia que vai ser realizada, que possamos estar dispostos a te servir, a te honrar com o nosso trabalho aqui na igreja, e que Cristo seja glorificado e o seu nome seja espalhado por toda a face da terra e muitos cheguem ao conhecimento dele e possam sair da morte para a vida, possam sair do caminho que conduz à perdição e entrar no caminho que é Cristo Jesus, que conduz a Deus Pai. Obrigado por esses momentos de estudo, fica conosco, fortalece a nossa fé e o nosso amor em Cristo. É o que te pedimos em nome dele, autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.